Estamos aqui com a Kia Tasman, com total exclusividade para o Jornal do Carro, e ela é a primeira picape média do mundo da Kia, e por isso a importância dessa picape, não é, Gi? Importante demais. E aqui vocês estão vendo um modelo pré-série, ainda com placa verde, então primeiríssimas aqui a testar. Primeiríssima. A gente vai dar uma volta, contar para vocês. A gente vai conversando, sentir esse carro e vamos falar do polêmico design, né? Exato. Me parece que é um design ame ou odeie. E aqui temos duas opiniões distintas que a gente vai te contar daqui a pouco. Fica com a gente. Mas antes de mostrar para você aqui a Tasman, um pedido super especial, né, Isa? Exato. Por favor, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações e também não deixem de comentar aqui, certo, Gi? Certíssimo. A gente quer saber o que vocês pensam, o que vocês esperam do canal do Jornal do Carro e o que vocês vão achar aqui da Kia Tasman. Exato. E toda semana tem um vídeo novo para você. Bom, estamos com a Kia Tasman bem de frente. Por quê, Gi? Porque esse design é muito polêmico e essa polêmica ela começou dentro do salão do automóvel, não é mesmo? Começou dentro do salão e está criando uma celeuma na nossa própria equipe, porque há uma discordância aqui. Exato. Bom, discordar de chefe nunca é muito bom, mas eu gosto desse design. Principalmente por conta do conjunto óptico, tá aqui um pouco mais escondido, digamos assim, e não tem aqueles faróis tão avantajados. Agora, o que te incomodou mais, Gi? É interessante porque a gente tem visto um movimento do segmento de picapes de ir para um visual mais tecnológico, de tentar passar essa impressão mais SUV que a Tasman tem lá dentro, essa experiência a bordo. Mas do lado de fora ela é meio brucutua, assim. Ela é mais brutamontes. É isso. E aí é isso, né? É esse visual mais agressivo, né? Essa agressividade acaba sendo evidenciada por conta dessa grade, né, Gi? Que é muito avantajada. Ela realmente ocupa boa parte aqui da dianteira e os faróis ficam, como eu mesma disse, mais escondidos. E as rivais vão na contramão disso, né, Gi? Exato. Se a gente for observar aí nas imagens de cobertura, quando a gente olha para Hilux, para Ranger, todas elas têm os faróis mais evidentes. E é interessante, porque a concorrência para a dona Tasman aqui não vai ser fácil. Nada fácil. Isso porque a gente tem picapes médias para chegar no mercado em 2026, né? Ela tá para chegar no segundo semestre. E ela chega com uma concorrente de peso que é a Ram Dakota, com esse nome maravilhoso, né? E que é uma marca que já fez muita história e faz muita história no mercado de picapes como um todo. E como a Gi bem comentou, a gente tem só Toyota Hilux e Ford Ranger como concorrentes. Exato. Uma coisa que é importante pensar sobre a Tasman também é que a Kia, pelas questões mercadológicas, por ser uma marca que é importadora independente para o Brasil, né? Não é uma operação da própria matriz coreana aqui no Brasil, é uma operação do grupo Gandini. E com as oscilações do dólar, é uma empresa que está tendo um desafio de posicionamento de preço. E está funcionando para a Kia. Um preço mais elevado para competir, mas nesse segmento de picapes médias, a gente vai ter que entender como as coisas ficam. Porque ela pode não ter tanto volume. E volume é importante dentro desse segmento. Exato. Agora vamos dar uma rodada para ver o resto do design da Tasman? Vamos lá. Aqui na lateral, a Tasman não me causou tanta estranheza. Acho que é um design mais padrão no segmento. Exato. A gente tem esse Santo Antônio aqui com cromados, que a gente não sabe nem se vem dessa maneira para cá, porque é uma unidade pré-série, né, Gi? Importante lembrar, né? Bem importante lembrar. Não sabemos quantas versões ela chega no fim, né, nesse segundo semestre aí de 2026. Inclusive, a gente não sabe se o desenho das rodas Aro 17 são esses, mas eles me agradaram, né, Gi? Não é um desenho, é um desenho mais padrão, assim, mas é um desenho que me agradou. Agora, algo que
realmente salta aos olhos é o tamanho dessa picape, são 5,41 metros de comprimento e o entre-eixos é o mesmo da Ranger, né, Gi? É o mesmo da Ranger, tô até pegando aqui minha colinha de medidas, vamos falar de medidas. 1,87 de altura, a Tasman, entre-eixos 3,27 é o mesmo da Ranger e é maior do que o da Toyota Hilux, que a Hilux tem 3 metros apenas de entre-eixos. Isso quer dizer que a líder de mercado não oferece tanto espaço interno quanto a Ranger e quanto aqui a Tasman. Para manter a tradição, vamos falar de design, né, Gi? Esse design da traseira me agradou também, mas eu sei que te agradou mais, certo? Sim, me agradou muito. Isso porque é mais minimalista, a gente tem uma lanterna menor aqui, ela é mais tradicional, né? Temos basicamente o nome Tasman aqui, um Kia também em alto relevo. Te agradou? Eu achei interessante porque comparado com a parte da frente, aquelas aplicações em plástico preto que eu também acho que dão uma agressividade, uma grosseria maior para a picape, aqui a gente já não vê tanto, tem uma coisa mais limpa mesmo. E algo bem interessante é que a capacidade de carga está dentro da média do segmento, então são 1.007 quilos de uma capacidade bem ok. A gente tem Ranger com 1 tonelada, Hilux com 1 tonelada, então ela não sai perdendo nesse quesito. Agora, vamos fazer um teste aqui em relação à tampa dessa caçamba. Teste importante, a gente quer saber se essa tampa vai cair. Então, hora da verdade, Isa. Olha, ela não despenca. Eu já vim até para longe com medo. Eu gostaria de falar um pouco da chave da Tasman. Muito bem. Que tem um pouco a proporção da picape, né? É um Exato. chavão, gente. Agora, então, eu sinto que chegou o grande momento. Partiu um rolê de Tasman. Por favor, vamos dirigir e a gente antes quer só te mostrar um pouco do espaço interno. Vamos com a gente? Bora. Bom, com 3,27 metros de entre-eixos, Gi, é lógico que a gente tem um espaço interno generoso. Sobra o quê? Um palmo aqui pra mim, pra você sobra um pouquinho mais? Sobra um pouco mais, mas vale dizer, eu tenho 1,64. Mas se a gente tiver 4 ocupantes, assim, de maiores dimensões, vai ficar mais justinho. Vai. Com certeza pra quem viaja aqui no meio, que nunca é muito favorecido por conta do porta-copos, né? A gente tem um porta-copos aqui, então é um encosto mais endurecido, digamos assim, então nunca vai ser tão confortável, e por conta de um túnel central um pouquinho mais elevado e também desse console que invade um pouco aqui, né, Gi, ele nunca vai ficar muito confortável por aqui, portanto, 2 adultos que vão viajar com conforto aqui, certo? Exato, 2 adultos. Os bancos aqui tem esses 2 bolsos, um menorzinho aqui em cima e um aqui embaixo. Exato. Muito adequado para o transporte dele. Jornal é o ideal, tá? Um jornal do carro de quarta-feira, né, Gi? Quarta-feira, suplemento do Jornal do Carro no Estadão. É isso que você vai transportar aqui na Tasman. Por favor. Vale dizer também que aqui a gente tem entrada USB, 2 entradas, né? Isso, e é USB-C, que é para carga rápida, né? Isso é ótimo. E saída de ar-condicionado, então acho que o conforto, né? Mais recursos de conforto aqui atrás. Isso aí, falando um pouquinho do acabamento, o acabamento da porta dianteira é replicado aqui para a porta traseira e isso é super positivo, porque normalmente a porta traseira é uma porta que não tem tanto cuidado como a porta dianteira, então isso aqui é super positivo, né, Gi? Também te agradou? Sim, me agradou, mais um ponto para Tasman. Exato. Agora, finalmente, nós vamos te levar para dar uma volta. Tanto eu quanto a Gi vamos dirigir, vamos passar as nossas impressões para vocês. Nesse primeiro momento aqui com a Tasman, acho que vale dizer que ela é equipada com motor 2.2 turbo diesel, que rende 210 cavalos e 45 kgfm. Inclusive, o máximo de torque é entregue a 1.750 giros. Isso quer dizer que é um torque que é entregue cedo. Então, eu não senti ela com uma morosidade para chegar no máximo da força dela. Isso é extremamente positivo. Eu tô aqui numa avenida bem movimentada aqui de São Paulo, eu vou esperar o trânsito andar um pouquinho para vocês acompanharem comigo como ela realmente anda bem. Inclusive,
eu senti que o motor trabalha de forma bem silenciosa, Gi. Você também não está sentindo isso? Um conforto de vida a bordo, né? Sim, tem um conforto acústico. É interessante isso que você falou do torque, porque, claro, a gente está fazendo um teste aqui sem carga, né? Mas quando a picape está carregada, faz uma extrema diferença. Sem dúvida, e é lógico que o ideal é que a gente testasse com ela completamente carregada, não vai ser dessa vez, mas aqui falando um pouco do comportamento do motor, é um motor que sem dúvida vai conseguir dar bem a conta do recado, mesmo com a carga máxima, que são 1.000 quilos ou 1 tonelada. Lembrando que essa capacidade máxima de carga, é com os ocupantes. Então, se você colocar 5 ocupantes aqui, ele vai prejudicar o máximo de capacidade de carga lá. Então, vai rolar essa conta. Tem que fazer o balanço aí. Não é 1 tonelada mais 5 ocupantes, é a capacidade máxima dela mesma. Agora, falando um pouquinho sobre o comportamento dinâmico, a suspensão é muito confortável. É lógico que a gente tem um feixe de mola ali no eixo traseiro, até para conseguir aguentar essa 1 tonelada, e a gente tem uma suspensão dianteira independente, McPherson, que é tradicional entre as picapes e também, lógico, entre os SUVs. Então, o comportamento também me agradou bastante, né? Eu dirigi um pouquinho ela aqui na cidade, não tive a oportunidade de levá-la para a estrada, porque o nosso tempo com essa picape, exatamente porque ela é exclusiva, ele foi muito reduzido, né? A gente ficou bem pouquinho tempo, certo, Gi? É isso, são primeiras impressões mesmo aqui. Eu gostaria de falar, Isa, um pouco desse espaço interno. A gente tem um console central grandão, carregador de celular por indução, que é algo, né, cada vez mais básico nos carros, entradas USB-C. E uma coisa que eu gostei muito, o painel de instrumentos todo digital, com a tela multimídia, tudo integrado, tudo digital. As informações muito fáceis na Tasman. E é interessante porque nós estamos em uma era de grandes telas dentro dos carros. E aí a gente está falando, sim, dessa ofensiva chinesa que traz grandes telas e tudo mais. Inclusive na vertical, né, Gi? Aquelas telas enormes. E aí nem só das chinesas, né? A gente tem, por exemplo, a Triton, né, que é japonesa, né, a Mitsubishi Triton, que tem uma grandíssima tela aqui na vertical. Agora, me agradou muito essa horizontalidade. Também te agradou? Eu gostei disso. É uma tela mais horizontal. E o interessante, porque uma tela grandona, ela enche os olhos. Mas às vezes a gente pega alguns modelos que a funcionalidade te deixa aquele fuém na experiência. Você fala, poxa, legal, uma tela. E aí você vai ver, não é tão intuitiva, você tem que passar, fazer muitas telas para achar comandos. E essa aqui, eu senti a funcionalidade muito legal. Espelhamento Android Auto, Apple CarPlay. E uma coisa que muito me apetece são os botões de maior utilização, os comandos de maior utilização com botões. Então temos... Isso é super importante, né, Gi? A gente está falando de segurança mesmo, né? Não é mais só uma questão de gosto. Não é questão de gosto. A gente tem na Europa o Euro NCAP, que é a entidade que faz os crash tests e dá notas de segurança para os carros por lá. Ele já determinou que vai mudar, que para um carro ter 5 estrelas, o novo protocolo vai exigir alguns comandos em botões. Então, essa experiência tática, sensorial, de você achar rapidamente o ar-condicionado, o volume do rádio. Que é o caso aqui, né? A gente tem 2 botões, tanto para temperatura quanto para o controle da ventilação. E é redundante, né? Se você quiser mexer numa tela, a gente tem inclusive uma telinha exclusiva aqui para o ar-condicionado, que, na minha opinião, não está tão bem posicionado. Então, toda vez que eu tive que mexer no ar-condicionado, eu mexi aqui no botão físico. E no momento em que você está dirigindo, o botão físico, ele é mais, não só mais seguro, mas mais ergonômico. Exato, mesmo, né? Essa saliência tátil, né? E é interessante porque nós temos assim mais destacados como botões
Ventilação, ar-condicionado, pisca-alerta, mas temos também ainda algumas opções de ir para a home da central multimídia, tem um sensível ao toque, mas está separado da tela, de busca de endereço, o volume. Então, é bem interessante. Aqui na América Latina, o Latin NCAP já falou que tem a intenção de, no próximo protocolo, aí perto de 2030, fazer essa mudança e passar a exigir botões físicos para dar 5 estrelas para um carro. Então, de fato, é algo essencial. Essencial, então, nesse quesito aqui, a Tasman tá muito bem, obrigada. E aí, falando ainda um pouquinho de ergonomia, Gi, queria falar um pouquinho da posição de dirigir. Então, eu achei muito fácil que motoristas de alturas distintas se encaixem por aqui. Então, eu tenho tanto distância quanto altura aqui do banco e também tanto profundidade quanto altura do volante. Isso é super importante, não é um ajuste elétrico, é manual, mas sem dúvida isso é super importante em termos de ergonomia. Bom, tô super posicionada aqui, prontíssima para minha primeira experiência com a Tasman, mas acho que antes cabe a gente falar das câmeras. Aparece aqui para mim na posição de motorista e também aqui na central eu coloquei na ré. Poxa, é uma definição muito legal. Não, muito legal. A gente tem também, lógico, que outras câmeras, porque ela tem uma câmera 360 e foi a qualidade mesmo que nos impressionou, né, Gi? E essa câmera que aparece aí no quadro de instrumentos, que é como se fosse um sensor de ponto cego com imagem, né? E o que eu achei mais interessante é que é para os dois lados, Gi. Sim. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso é super importante no momento em que você está num trânsito mais pesado, que a gente pega muito aqui, né, um congestionamento, isso ajuda demais a você mudar de faixa. Não, demais. Eu vou fazer minha saída aqui com a Tasman. Uma coisa que eu gostei foi do acabamento interno também. Vamos falar um pouco disso? O que você achou, Isa? O que eu mais gostei foi da mistura de materiais. Isso normalmente me agrada bastante nos carros e me impressiona que a gente tem uma mistura de materiais numa picape média. E é um segmento que costuma ser mais simplista, né, no acabamento. E aqui não, a gente tem um tecido mesmo aqui na parte central, a gente tem plástico aqui em cima, mas com uma textura bem interessante. Também tem um aplique, né, em plástico, mas que quer imitar um metal. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa moldura aqui para o ar-condicionado, que é quase uma colmeia. Eu acho que isso te agradou também, né, Gi? Eu achei super bonito, eu achei interessante a combinação de cores aqui no console central. Também. Tem um material, a gente tem algumas informações que infelizmente ainda nos faltam, por exemplo, consumo, né, porque por ser uma picape que está em teste, ser um veículo pré-série, a gente não tem. E também detalhes sobre os materiais, mas me dá a impressão até de ser um material reciclado que é usado aqui, né? Sim, é essa impressão que eu fico, a gente não tem essa informação de forma oficial, mas também me agrada o fato da gente ter um carregador por indução aqui, acompanhado de 2 entradas USB-C para carregamento rápido. Então, se você não quiser usar o carregador por indução, você pode carregar o seu celular diretamente no cabo, e a central multimídia, claro que tem conexão com Apple CarPlay e Android Auto e sem fio, viu, Gi? E aí é interessante, porque pensando em carregadores, ninguém vai ter pane, assim, apagão dentro de uma Tasman, porque assim, tem 2 nos bancos traseiros, aqui na frente tem carregador por indução, então são muitas opções mesmo de conexão, de recarga. E uma coisa que eu queria te perguntar é que a gente comentou ali no banco traseiro da qualidade desses bancos dianteiros aqui. Ele me agradou bastante, principalmente por conta desse encosto aqui de cabeça. Queria saber o que você achou. Ele é muito confortável e também vale reforçar, né? Quando a gente fala de encosto de cabeça, também estamos falando de segurança, né? Porque em caso de acidente, um bom encosto, um bom suporte para o pescoço, para a cabeça, são essenciais. Então, é algo que é bem confortável, ele tem uma certa maciez, uma flexibilidade, né?
Gostei também, Isa, do comportamento dinâmico. A gente está aqui nessa voltinha rápida e tudo mais, mas para um veículo desse porte, né, desse tamanho da Tasman... A gente está falando de uma picape com mais de 2 toneladas de peso total. É muita coisa. A sensação é uma sensação mais de SUV, assim. Exato. Eu até comentei aqui com a nossa equipe que ela me lembra um pouco o comportamento dinâmico da Maverick, que sempre foi, é uma picape intermediária, né, não está no mesmo segmento, mas sempre foi uma picape muito elogiada por conta do comportamento dinâmico e também pelo fato de se assemelhar a um SUV. Né, no comportamento. Então, é uma impressão próxima, né, à nossa. É, demais. E aí, Isa, cabe contar para nossa audiência, porque você andou no banco de trás também. Exato. Como foi? Em um momento em que a gente tinha 2 dos nossos repórteres aqui na frente, eu andei bastante lá atrás. Gostei muito. Ela pula um pouco, é natural, né, que a gente sinta mais, até porque a gente tem o feixe de mola ali no eixo traseiro, né? Então é um sistema de suspensão que vai acabar privilegiando muito mais a capacidade de carga, né? Do que o conforto. Então você vai sentir mais as imperfeições do piso, mas mesmo assim achei confortável e também queria elogiar a densidade da espuma dos bancos traseiros, que também muito bons, acolhem bem o corpo. Então, assim, um ponto positivo também para quem viaja no banco traseiro. Outra coisa que eu achei interessante, o volante super confortável, grande, com os botões com uma ergonomia interessante e temos diferentes modos de condução. É isso, é interessante também que o botão tá bem aí no meio do volante, então ergonomicamente também é algo muito bom. Legal mostrar agora, Gi, que a gente está no meio de um trânsito bem caótico aqui. Sim. Mostrar um pouco o quanto que vai ajudar essa câmera, né, que aparece no quadro de instrumentos. Isso eu achei bem legal mesmo. Sim. É bem interessante aqui, sem mexer em nada, mas só o fato do carro estar parado. A gente também já tem as câmeras em ação aí, né, com esse movimento em volta. Então, é bem legal esse recurso do carro. E como que funcionam os modos? Tem tração nas 4 rodas? Exato. Agora a gente está num 4x4 sob demanda aqui que ele mesmo colocou, mas eu posso descer aqui, ó, para o 4x2, tá? A tração em apenas um dos eixos. Posso subir para o 4x4 tradicional, digamos assim. A gente tem um outro tipo de 4x4 que é com diferencial traseiro bloqueado e a gente tem ainda o 4x4 com reduzida, que aí vamos dizer que é o 4x4 mais forte, tá? Que é quando você realmente está numa situação que realmente precisa do máximo de força nas 4 rodas, né? No máximo de tração. Então agora eu vou voltar pro 4x2 e aí te convido a apertar esse botão Drive Mode. Modos de condução. Apertando aqui ele já aparece pra gente, tem um mais esportivo, um econômico e um normal. Vamos de normal? Vamos de normal. O esporte não mudou muito pra mim, Gi, eu não senti. Aí você pode colocar aí pra você ver se muda um pouquinho. A gente ouve um pouquinho mais o motor aqui dentro da cabine, ele fica um pouquinho mais presente. Mas eu não senti nem um acelerador mais sensível assim e muito menos o volante mais rígido, né? Um pouquinho mais na mão. Achei que esse modo esporte não muda muita coisa. Também na pequena experiência aqui não pareceu me fazer grande diferença. E Gi, se você apertar nesse botão aí do lado do Drive Mode, também achei um botão bem ergonômico. Terrain Mode, certo? Terrain Mode. Aí nós temos a possibilidade de mudar o terreno, né? Ele tá inclusive pedindo pra gente mudar aqui pro 4x4 para você poder usar, tá, o modo terreno. Então a gente vai ter neve, lama e areia. Muito interessante. Ele muda bem agora. Você achou que muda, né? Eu pus lama aqui, outra... Controle de freio em descidas ativado, que é exatamente para ele nos ajudar numa descida bem escorregadia. Então a tração vai auxiliar nesse momento.
Então é realmente uma picape que traz essa vantagem não só dos modos de condução, mas também de mudanças no piso que você está conduzindo, Gi. Acho bem positivo. Essa foi a nossa volta com a novíssima Kia Tasman, que, lembrando, chega no segundo semestre de 26. E completamente exclusiva, né, dona Giovana? Que primeiro orgulho! Veículo, que orgulho! Primeiro veículo a pegar aqui a Tasman no Brasil. E espero que vocês tenham gostado das nossas impressões. Mas o que a gente quer saber? Desse design polêmico, né, Gi? Opa! O que vocês acharam desse design? Eu gostei, dona Giovana não gostou. Você é time Giovana ou time Isadora? Importante a gente ter essa definição. Por favor, você gostou ou não? Eu achei agressivona, mas no bom sentido. A Gi achou agressiva. No mau sentido, a gente quer a sua opinião aqui nos comentários. E a gente também te convida, né, Gi? Qual que é o convite que a gente vai fazer para eles? Siga a gente, comente, ative o sininho e volte aqui toda semana porque vai ter vídeo novo. E a gente também quer saber o que você achou dessa dupla na apresentação, se você quer. Ixi, a gente vai perguntar isso Vamos mesmo? perguntar, por favor. Olha, pessoal, sejam gentis, vai. É a nossa estreia aqui juntas no canal do Jornal do Carro. A gente quer saber o que você achou e também quais outros vídeos que você gostaria que essa dupla aqui apresentasse. É isso, né, Gi? Espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando por aqui. É isso, valeu, até o próximo. Um beijo!